longo das décadas, a tensão entre Irã e Israel não só persistiu, mas se intensificou, especialmente desde a Revolução Islâmica de 1979, que transformou o Irã em um estado teocrático e anti-ocidental. Ali, a rivalidade entre essas duas nações ganhou uma nova dimensão, marcada por promessas de resistência e retaliação. Imagine uma era em que o conflito parece quase institucionalizado, onde ambos os lados permanecem em constante vigilância, sempre atentos aos movimentos um do outro. Essa animosidade, que parece não ter fim, se entrelaça com interesses regionais e até globalmente, afetando outras zonas de conflito, como as guerras na Ucrânia e até na Coreia do Sul. Essa Guerra Fria no Oriente Médio, além de se refletir em discursos hostis, vê o Irã apoiando grupos como Hezbollah e Hamas, organizações que têm no confronto com Israel uma de suas principais motivações. E aí está a essência de uma guerra por procuração, onde as batalhas são travadas indiretamente, mas com impactos muito reais. Em resposta, Israel mantém operações frequentes, muitas vezes secretas, contra alvos estratégicos do Irã e seus aliados, como uma tentativa de desestabilizar a infraestrutura militar do inimigo. Esse jogo estratégico lembra o xadrez, onde cada peça movida tem o poder de desencadear um efeito dominó que se estende por toda a região. Esse histórico de rivalidade ainda está longe de se encerrar, e as recentes ameaças de uma resposta devastadora por parte do líder iraniano, Ayatollah Khamenei, só colocam mais lenha na fogueira. Essa ameaça reverbera pelo cenário internacional, lembrando os riscos que uma escalada direta traria para toda a região e além dela. Para quem observa de fora, é como se uma cortina de tensão pairasse sobre o Oriente Médio, pronta para cair a qualquer momento, deixando claro que um movimento em falso pode levar a um confronto direto. Vamos ver agora como essa situação afeta os movimentos de tropas e estratégias militares na região. No tabuleiro de estratégias do Oriente Médio, o Irã e Israel jogam em lados opostos, mas raramente se enfrentam diretamente. Em vez disso, o Irã apoia grupos como Hezbollah e Hamas, que agem em seu nome, alimentando essa guerra por procuração. É como se, ao invés de entrar em combate direto, cada lado estivesse treinando outras peças para o conflito. Essa tática de luta por representantes tem um impacto imenso na região, criando uma linha invisível de batalha, enquanto Israel responde com ataques precisos contra posições e bases de aliados do Irã em locais estratégicos. Esse embate indireto é o que mantém o cenário instável e volátil, pronto para explodir. Agora, imagine o que acontece com o cotidiano das pessoas que vivem nessas áreas de conflito. Explosões repentinas, áreas inteiras interditadas e, claro, o temor constante de um ataque inesperado. Ao mesmo tempo em que o Irã abastece esses grupos com suporte financeiro e militar, Israel investe pesado em estratégia de defesa e inteligência, evitando que o cerco se feche. Israel, como uma peça-chave no Oriente Médio, sente o impacto dessa guerra por procuração não só nas fronteiras, mas no seu planejamento militar e econômico. É uma dança arriscada, onde cada passo em falso pode levar a perdas irreparáveis. Como a própria guerra entre Rússia e Ucrânia, onde alianças são forjadas e mantidas à base de interesses estratégicos. Cada movimento é calculado, mas o resultado pode ser imprevisível. Os conflitos indiretos entre Irã e Israel não só deixam marcas na região como ecoam globalmente, influenciando até mesmo nações como a Coreia do Sul, que observa esses desdobramentos com interesse e cautela. E à medida que o Irã intensifica seu apoio a esses grupos, a pergunta que fica é: até onde essa guerra por procuração pode se transformar em um confronto direto? Vamos adiante e entender como os recentes movimentos militares americanos impactam esse cenário. Recentemente, a tensão deu mais um salto quando o líder iraniano, Ayatollah Khamenei, fez uma declaração enérgica, prometendo uma resposta devastadora aos ataques de Israel e dos Estados Unidos. Esse tipo de ameaça carrega consigo um peso imenso, especialmente em um contexto já marcado por conflitos históricos e interesses globais. Quando um líder como Khamenei escolhe essas palavras, ele sabe o impacto que elas têm. São declarações que ecoam pelo mundo, despertando tanto preocupação quanto expectativa. Para a população do Irã, essa promessa de retaliação é vista por alguns como um símbolo de resistência, enquanto outros temem as consequências dessa retórica intensa. Assim como na guerra entre Ucrânia e Rússia, a presença de forças externas se torna um fator crucial para equilibrar a balança de poder. Com esses recursos,
Os Estados Unidos mostram ao Irã que estão prontos para responder a qualquer ameaça que ultrapasse os limites. Essa presença reforçada funciona também como uma espécie de dissuasão, sinalizando ao Irã que, caso suas ameaças se concretizem, enfrentará uma resposta coordenada e devastadora. Em um cenário de incerteza, onde qualquer movimento pode ser interpretado como uma provocação, esses deslocamentos militares elevam o nível de tensão. Para o cidadão comum, isso parece uma enorme partida de xadrez, onde as peças se movem pelo tabuleiro do Oriente Médio, sem nunca sabermos quando chegará o checkmate. Entretanto, Israel e os Estados Unidos mantêm os olhos atentos e os sistemas de defesa preparados, especialmente agora, com o fantasma de um confronto direto se aproximando. Por outro lado, esses movimentos podem ser interpretados pelo Irã como uma provocação ou até uma ameaça direta, o que só adiciona mais combustível ao conflito. Em meio a essas manobras, fica evidente a complexidade dos interesses envolvidos, desde as disputas territoriais até as alianças estratégicas. E, assim como em outros conflitos ao redor do mundo, o fator externo se torna determinante para o desenrolar do cenário. Agora, o que resta é observar como essa presença militar dos Estados Unidos impactará as decisões do Irã, que, ao mesmo tempo, enfrenta uma série de desafios internos. O Irã, por trás de toda a sua postura de resistência e bravura, enfrenta dificuldades econômicas e sociais que afetam diretamente suas estratégias no exterior. As sanções econômicas, o custo de manter aliados no Oriente Médio e as demandas internas criam uma pressão intensa sobre o governo iraniano. Imagine uma nação tentando sustentar sua posição em um complexo tabuleiro geopolítico, enquanto lida com problemas dentro de casa. Essas dificuldades forçam o Irã a avaliar cada movimento com ainda mais cautela, considerando o peso das decisões militares e suas consequências para o povo iraniano, que já sofre com uma economia fragilizada. Internamente, o governo iraniano precisa manter o apoio popular para sustentar essa postura combativa. No entanto, o custo desse apoio é alto, e cada decisão de intensificar ou moderar as respostas militares reflete o desafio de equilibrar a opinião pública com a estratégia externa. O impacto psicológico dessa tensão se reflete no cotidiano das pessoas, que convivem com a incerteza de um possível ataque estrangeiro. E uma situação semelhante à de outros países em conflito, como a Ucrânia, onde a população é afetada pela guerra não apenas fisicamente, mas também emocionalmente, vivendo sob a constante ameaça de um conflito devastador. E, no cenário externo, o Irã precisa lidar com a pressão das alianças internacionais de Israel e Estados Unidos, além da vigilância contínua de países como a Coreia do Sul, que acompanham a situação com cautela. Enquanto o governo iraniano busca manter sua influência regional, as questões internas vão se acumulando e influenciando cada movimento. E um verdadeiro dilema: se intensificar suas ações militares, corre o risco de agravar ainda mais a situação econômica. Se moderar, pode dar sinais de fraqueza para seus adversários. Esse jogo de equilíbrio é um teste de resistência, onde qualquer decisão pode redefinir o cenário geopolítico atual. Em um mundo que já parece à beira de colapsar, as tensões no Oriente Médio ganham força, e o que antes eram apenas ameaças pode agora se transformar em um conflito direto entre Irã e Israel. Quem poderia imaginar que, em pleno século XXI, países como esses ainda estariam prontos para entrar em guerra aberta? Mas o que realmente está em jogo aqui? Não se trata apenas de territórios ou de demonstrações de força. Existe uma profunda questão de identidade, de resistência, e até de sobrevivência política e social, com ecos que se estendem até guerras como a da Ucrânia com a Rússia. Esses são conflitos que, mesmo de longe, têm o poder de afetar cada um de nós, seja no preço dos produtos ou na sensação de insegurança mundial. Imagine agora os impactos de um confronto direto. Esse não seria um combate restrito a duas nações. Ao contrário, o mundo inteiro assistiria ao desenrolar das consequências, com países como os Estados Unidos prontos para intervir, enquanto outros observam, como a Coreia do Sul, tentando proteger seus próprios interesses. E o que você tem a ver com isso? A resposta é: tudo. O equilíbrio global está mais instável do que nunca, e entender o que se passa nesses pontos críticos é essencial para saber para onde estamos indo. E, no cenário externo, o Irã precisa lidar com a pressão das alianças internacionais de Israel e Estados Unidos, além da vigilância contínua de países como a Coreia do Sul, que acompanham a situação com cautela.
Enquanto o governo iraniano busca manter sua influência regional, as questões internas vão se acumulando e influenciando cada movimento. E um verdadeiro dilema: se intensificar suas ações militares, corre o risco de agravar ainda mais a situação econômica. Se moderar, pode dar sinais de fraqueza para seus adversários. Esse jogo de equilíbrio é um teste de resistência, onde qualquer decisão pode redefinir o cenário geopolítico atual. Em um mundo que já parece à beira de colapsar, as tensões no Oriente Médio ganham força, e o que antes eram apenas ameaças pode agora se transformar em um conflito direto entre Irã e Israel. Quem poderia imaginar que, em pleno século XXI, países como esses ainda estariam prontos para entrar em guerra aberta? Mas o que realmente está em jogo aqui? Não se trata apenas de territórios ou de demonstrações de força. Existe uma profunda questão de identidade, de resistência e até de sobrevivência política e social, com ecos que se estendem até guerras como a da Ucrânia com a Rússia. Esses são conflitos que, mesmo de longe, têm o poder de afetar cada um de nós, seja no preço dos produtos ou na sensação de insegurança mundial. Imagine agora os impactos de um confronto direto. Esse não seria um combate restrito a duas nações. Ao contrário, o mundo inteiro assistiria ao desenrolar das consequências, com países como os Estados Unidos prontos para intervir, enquanto outros observam, como a Coreia do Sul, tentando proteger seus próprios interesses. E o que você tem a ver com isso? A resposta é: tudo. O equilíbrio global está mais instável do que nunca, e entender o que se passa nesses pontos críticos é essencial para saber para onde estamos indo. Gosta desse tipo de conteúdo? Curta, se inscreva e fique por dentro de tudo.